Pronto, eu tô aqui com o Bruno Solero. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bom, Andresa? Meu parceiro aqui nesse programa, um bate-papo que a gente vai fazer semanalmente, né, Bruno, para tentar entender esse cenário de uma eleição que promete ser bastante polarizada e bastante quente, né, Bruno? Tava vendo aqui, só fazendo um cenário que de vez em quando também a gente vai trazer um pouco das eleições aí pelo mundo, que o Bruno é expert nisso. Portugal, né, tá para escolher ali o seu candidato a presidente, né, e a disputa lá entre direita e esquerda também tá grande, e o candidato da direita que ninguém acreditava tá encostando ali no candidato da esquerda, né? Será que no Brasil parece que não tá muito diferente disso, né, Bruno? A coisa tá animado, né, Andresa? Pelo menos isso a gente já tá vendo que todo o movimento que a gente tem acompanhado desde o ano passado, primeiro com a ideia de que era o Jair Bolsonaro o candidato, o impedimento do Jair Bolsonaro, quem seria esse sucessor, a escolha dele pelo Flávio, toda essa construção que a gente vem discutindo há tanto tempo, antecipou demais o processo eleitoral, né? Então essa polarização, a discussão sobre quem ocupa cada uma das vias, está muito quente na cabeça do brasileiro. Em Portugal, muito interessante porque você teve uma fragmentação tão grande na direita. Foi a primeira vez que foram 11 candidatos. 11 candidatos, né? E muitos que se relacionavam de alguma maneira com o PSD, que é o grande partido que não é o da Kassab, direita, tá, que gente? não é do Kassab, mas que é o partido, inclusive, do primeiro-ministro de Montenegro, lá em Portugal. E ficou fora, né? E ficou fora, né? Porque teve uma candidatura vamos colocar assim, da direita um pouco mais radical, da direita mais firme ali portuguesa, que é o tal do Chega, né? O movimento, que conseguiu, nessa divisão da centro-direita, ir para o segundo turno. A missão do André Ventura, o candidato do Chega, não é tão fácil, né? Porque ele tem uma rejeição muito grande. E talvez isso pareça um pouco com a nossa realidade aqui, que nós vamos ter, tudo indica, um cenário em que nós vamos discutir uma guerra de rejeições. Né? Não é uma coisa muito de aprovação, é mais de rejeição do que qualquer outra coisa. De novo, a gente vai acabar escolhendo aquele que a gente... descartando aquele que a gente não quer, e a outra opção nem sempre é o que a gente quer, né, Bruno? O eleitor faz muito esse raciocínio também, né, no Brasil nos últimos anos, porque a gente tem uma eleição, um eleitor, na verdade, no Brasil, que é muito personalista, né? Ele não vota em projeto. A chegarmos ao cúmulo das últimas eleições, ninguém apresentar praticamente proposta, e você escolhe a pessoa e vota, ou aqui no caso as opções hoje são Lula, ou Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, ou Renan... O Renan Santos, né, que se colocou como candidato do Missão, né? Exatamente, que também é uma opção aí dos extremos, né? Por enquanto a gente ainda não tem uma opção do caminho do meio aí, que está se costurando, se viabilizando, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o eleitor não escolhe muito projeto, ele vai muito na figura do candidato, e aí se ele não gosta de um, ele acaba escolhendo o outro por um pouco de falta de opção, né? Essa é um pouco da cabeça, né, do eleitor brasileiro. A gente tem uma tradição no Brasil, se a gente for pegar na história brasileira, né, os grandes líderes brasileiros são todos líderes fortes, né? Os grandes presidentes bem aprovados, né? Lá para trás, Getúlio Vargas, depois nós tivemos Juscelino Kubitschek, depois nós tivemos um que ninguém gosta de falar muito, mas que tinha uma grande aprovação popular, que era o Médici, né? Depois o Lula sendo essa grande figura, e depois o Bolsonaro. Sempre líderes muito personalistas, muito fortes, que representavam e criaram dentro desses movimentos com seus próprios nomes, né? Você não fala, é o partido do Bolsonaro, você nem fala mais do PT, a gente fala do lulismo, fala do bolsonarismo, é sempre muito em cima dessas figuras. E para contrapor isso, você talvez tivesse que ter alguém que se apresentasse como ou proposta ou um caminho do meio, mas que conseguisse incorporar um desejo latente do brasileiro. Falando um pouco das eleições de fora, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, o Macron, hoje presidente da França, ganha uma eleição justamente por criar um movimento político que encabeçava uma vontade do povo francês, que não queria mais a esquerda, que já estava cansado da esquerda francesa, do Hollande, daquela turma toda, e também não queria a direita, que é representada pela Le Pen, né? E daí surge esse cara com uma plataforma, né? Se apresentando para a sociedade com uma plataforma. O problema daqui do Brasil é que a gente
está discutindo eleição há muito tempo e esse caminho do meio, essa terceira via, como que poderia vir mais propositiva, né, do que... Até agora não se sabe nem quem é o candidato dessa terceira via. Né? Ninguém se colocou, não tem uma figura, uma cara para essa terceira via. Né? Você tem 3 candidatos dentro de um partido. Né? É uma coisa diferente, né, que a gente nunca viu. E você... vai ser sorteio, né? Que vão escolher, né? Estavam falando até que era para o Lula filiar, aliás, para o Kassab filiar o Lula e filiar o Flávio Bolsonaro e fazer lá dentro, né, uma convenção, ele decide, né? É uma coisa impressionante. Teve nesse movimento, né, que você lembrou bem, que essa campanha a gente está discutindo há tanto tempo, que chegou num momento que meio que a eleição já estava definida. Se falava que primeiro o Lula ia perder. Né? Quando o Lula estava com a popularidade baixa, o governo fez algumas mudanças, trouxe o marqueteiro do Lula, o Sidônio, para dentro do governo, e o Sidônio conseguiu ir habilitando o Lula de novo, a popularidade do governo. Depois o Bolsonaro deu uma ajudinha com a história lá do Donald Trump, né, que impôs tarifas no Brasil. O Lula trouxe esse discurso da soberania e conseguiu se capitalizar de novo eleitoralmente por conta desse deslize aí do lado do bolsonarismo. E aí, nesse momento, se diz assim, não, o Lula já ganhou a eleição. O PT já estava discutindo lá em 2030, colocaram aquele salto alto que eles têm sempre guardado ali na gaveta e já ganhou a eleição. Quando o Flávio Bolsonaro, eles tinham muito medo do Tarcísio, e quando a decisão do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, foi pelo Flávio Bolsonaro, aí que botaram o salto de vez. Não, agora a gente ganhou a eleição porque o Flávio é um candidato com muita rejeição e não tem, né, os votos do pai, não teria naquele momento. Então houve uma comemoração mesmo e parecia que essa eleição já estava definida. A gente já começou a tratar da eleição para o Senado e das eleições lá de 2030, quem que seria o candidato. Mas, de repente, tinham pesquisas no meio do caminho, né, Bruno, que mostraram que... Aí está um pouco parecido lá com Portugal. O Flávio começou a crescer nas pesquisas e aquela candidatura que se diz que é de mentirinha, inclusive se fala muito aqui em Brasília, aí nos corredores, né, essas conversas que são impublicáveis, que, na verdade, tinha um acerto do próprio PT para o Flávio ser candidato à presidência da República, justamente para ele perder a eleição, o Lula ganhar e depois o Bolsonaro seria solto. Essa seria a conta. Isso aqui está dentro das fofocas aqui de Brasília, né? Que se for isso mesmo, nunca saberemos. Mas o fato é que se isso ocorreu, o Flávio começou a dar uma assustada aí nas pesquisas. E o que aconteceu na tua avaliação, nas tuas análises, para o Flávio ganhar corpo? Estava se esperando um candidato do Bolsonaro? Ah, não tenha dúvida. Primeiro que se esperava quem ia ser esse candidato que representava a oposição direta ao Lula, né? Ficou-se ensaiando por muito tempo se era a Michele, se era o Tarcísio, se era o Flávio, se era o próprio Eduardo, né? Teve pesquisas que colocavam o Eduardo Bolsonaro como candidato. E a Michele tomou gosto, né? Michele, verdade. Chegou um momento ali que dizem que foi difícil dizer para ela que ela não seria candidata, porque ela começou a gostar do assunto, né? E as pesquisas realmente colocaram a Michele como alguém com viabilidade, né? E ainda, hoje mesmo saiu pesquisa, colocando novamente a Michele também no cenário. Isso deve criar um problema ali na família, mas eles ficam nessa... É um problema, mas por outro lado, que capacidade que o Jair Bolsonaro tem de criar nomes, né, Bruno? Eu já estou dando uma curva aqui, coitado do Bruno. Mas mulheres são assim, eu já volto pro assunto. Mas é porque é aquilo, né? O bolsonarismo. A esquerda não consegue fazer novos nomes, porque o Lula não deixa, mas o Bolsonaro conseguiu fazer um elenco aí de nomes para tirar da manga, né? O Lula até tentou, né? O Lula colocou a Dilma, né? Dilma ganha, que escolheu, talvez não tenha escolhido tão bem, mas né? Porque todos ele os problemas. Não podia sair, ele não podia ser candidato. Depois, com a prisão, ele ainda lançou o Haddad, mas a esquerda não empolgou. Na verdade, a esquerda no Brasil ela tem diminuído de tamanho. Só a gente vê o resultado da esquerda nos estados, nas grandes cidades, né? Ela tem diminuído de tamanho. O que permanece vivo é o lulismo. O Lula continua forte e a figura dele ainda é forte.